todos. Então, muito fala-se sobre a liberdade. Então, o que será a liberdade? O que é ser livre? Muitas vezes há o pensamento de que se podemos fazer tudo aquilo que queremos, somos livres, ou se o determinado lugar não está sob as ordens de ninguém mais, né? Um país livre nesse caso, então que isso é liberdade. Mas será que esta é a verdadeira liberdade que as pessoas procuram? Será que nós simplesmente queremos ser livres para fazermos aquilo que queremos? Ou será que a liberdade é algo mais profundo, interno até? Então, sem dúvida, através da espiritualidade a gente aprende a aprofundar ideias, conceitos, e sem dúvida a liberdade é um dos mais importantes conceitos que nós aprofundamos. Então, o que é ser livre na realidade? Então, ser livre é podermos olhar para o nosso interior e termos o sentimento de que não há nada, nem ninguém a prender-nos com sentimentos negativos. Então, se uma pessoa está livre da raiva, ela pode dizer que ela está em liberdade. Se ela está livre da ganância, do querer, dos desejos, ela também pode dizer que está livre, está em liberdade. É uma liberdade que não é externa, é interna. Então daí, onde quer que a pessoa esteja, ela vai sentir-se bem. Onde quer que ela vá, essa liberdade vai com ela internamente. Mesmo se existam imposições externas, mas internamente ela é completamente como um pássaro voador. Então é esse estado que nós queremos alcançar. Mas para isso nós temos que fazer o nosso trabalho interno. E qual é esse trabalho? É o de pouco a pouco, mas de forma diária, eliminarmos todas as inutilidades e as negatividades do ser. Não deixar nada para amanhã. Se eu for capaz de fazer esse trabalho, então é como quando nós limpamos a nossa casa. Então você começa de uma ponta e vai varrendo, vai levando a sujidade embora, deitando no lixo. Então a mesma coisa internamente. É como se nós fôssemos pouco a pouco limpando todos aqueles sentimentos, aqueles traumas, aquelas imagens, ideias do passado. E quanto mais você for capaz de fazer esse trabalho, mais você vai se sentir completamente leve. Porque a liberdade tem a ver com essa leveza. Então, quanto mais livre, mais leve. Significa, mesmo se uma situação difícil vier, você é capaz de ir além dela. Você é capaz de ver a situação do alto. Porque você tem essa força interior, essa calma, essa serenidade, esse bem-estar. E essa liberdade interna, sem dúvida, vai trazer essa saúde interior. Uma pessoa que está com muitos pensamentos, que está com muitas ideias negativas em relação ao eu, aos outros, às situações. E há pessoas assim, que tudo o que acontece, elas vão na direção do negativo. Mas o que acontece através disso? Ok, eu tenho liberdade para pensar e sentir o que eu quiser, mas tem um preço. Esses pensamentos, estes sentimentos têm um preço. E o preço vai ser, sem dúvida, o peso, a falta de mobilidade, de liberdade. Eu quero fazer as coisas do meu jeito e não consigo. É como se algo estivesse a segurar o seu pé.
Você não consegue prosseguir, não consegue voar. Por quê? Porque no seu interior há muitas questões. Então a liberdade começa dentro de nós. Uma pessoa que tem coragem de colocar para trás um sentimento, deixar para lá mesmo voluntariamente, não é? Então essa pessoa vai sentir que ao longo do tempo é como se ela tivesse se libertado de um peso, de uma carga. De outra maneira, tornamos-nos como um burro de carga. Então estamos a caminhar e todas aquelas situações que nos acompanham há anos estão sobre as nossas costas, sobre a nossa cabeça, pesando no nosso coração. E daí a pessoa não consegue evoluir. É como se ela tivesse sempre a ruminar aquelas ideias velhas e antigas. Então, para que haja novidade, é necessário deitar o velho para o lixo. É necessário colocar um ponto final. É necessário ter determinação para avançar. E falar. Todos os dias você pode ter uma conversa interna e dizer: eu quero ser livre. Eu quero alcançar a verdadeira liberdade interna de pensamentos e sentimentos. E eu vou conseguir, independente do que aconteça, eu vou tomar lição daquelas situações, daqueles relacionamentos, mas não vou guardar nada no meu interior. Então eu estava pensando num balão a gás. Então um balão a gás, ele só consegue voar, aqueles balões grandes, né, onde as pessoas passeiam, ele só consegue voar quando, conforme ele vai alcançando a altitude, eles vão deitando para fora o peso. Então, da mesma maneira, então eu só vou alcançar o melhor de mim se eu for capaz de deitar fora esse peso que está no meu interior. Então hoje nós vamos tratar desse assunto, destes sentimentos que estão no nosso interior, vamos aliviar a carga que estamos a carregar e, com certeza, vamos alcançar juntos esse estado de que, independente onde você esteja, com quem você esteja, independente do que você está a fazer, você vai sentir essa liberdade, essa força interior, essa luz interior, ok? Então, onde quer que vocês estejam sentados, vamos relaxar o corpo e a mente e vamos então experimentar essa viagem interior. Então, conforme eu relaxo o meu corpo, a minha mente, vem este sentimento interno de que eu quero ser livre, experimentar este sentimento de leveza, de bem-estar, independente de onde esteja, com quem esteja. Em primeiro lugar, eu compreendo que tudo que acontece na minha vida acontece com um propósito. As situações não são apenas situações, mas são oportunidades para que eu possa crescer com elas, para que eu possa encontrar soluções e assim amadurecer. Quando eu olho para a vida desta maneira, então é como se tudo o que acontecesse ao meu redor fosse apenas como um jogo
E eu decido a partir de agora eu quero tomar o maior benefício de tudo o que me acontece. Mesmo se estas situações parecerem ser situações complicadas, difíceis, mas eu hei de aprender muito com elas. E conforme eu aprendo com tudo e com todos, conforme eu sou capaz de colocar um ponto final aos pensamentos inúteis que surgem de acordo com aquilo que acontece, então, mais e mais, eu vou alcançar este estado de serenidade interior, estável. O meu interior tornar-se-á silencioso, livre, pois a verdadeira liberdade, ela não é física. Ela pode traduzir-se em momentos em que, sem dúvida, eu poderei exercer essa liberdade externamente. Mas, para que isto aconteça, ela deve começar no meu interior. Uma pessoa livre internamente é aquela que conseguiu conquistar as suas próprias negatividades. Quando eu vou para além do sentimento da raiva, quando eu consigo transformar a raiva em compreensão e sou capaz de perdoar, então naquele momento é como se eu tivesse partido aquela corrente que me une àquela situação ou àquelas pessoas. Pois a serenidade, o entendimento, o perdão libertam o ser, enquanto que a raiva, o autoritarismo, os desejos fazem com que essas correntes que me prendem internamente fiquem cada vez mais fortes. Então tudo é um exercício interno. Tudo depende da vontade de cada um. Depende das minhas escolhas pessoais. Então, se eu pretendo ter uma vida onde a liberdade interna de expressar-se está sempre presente, então a partir de agora eu tenho de começar a observar o que se passa no meu mundo interior. Quando surge um sentimento interno, questione-se:
este sentimento liberta-me ou está a atar-me, a prender-me? E assim, ao observar cada sentimento, cada pensamento, eu faço as minhas escolhas. A partir de agora, eu sou o dono, a dona do meu próprio destino. Aquilo que eu escolho é aquilo que acontecerá. Eu sou capaz de gerir a minha energia interna de forma a transformar o meu mundo interior no palco de uma vida feliz, livre. Eu não deixo que nenhum sentimento errado faça parte dos meus pensamentos, pois cada pensamento, o menor que seja, cria pequenos laços que depois, com outros pensamentos, tornam-se laços mais profundos. E então, de repente, eu perco a minha liberdade interior. Uma pessoa livre é aquela que é capaz de ter o seu coração pleno de amor incondicional, pois o amor é a fonte de todo o bem, é a fonte, é o caminho para que uma pessoa sinta-se no caminho certo. Então, quando eu estou plena deste amor, quando a minha vida está a seguir pelo caminho que eu escolhi, então esta é a verdadeira liberdade. Quando somos levados a atuar devido aos próprios pensamentos e sentimentos que já existem no nosso interior, então está visto que nesse estado perdemos a nossa liberdade. Então, cada vez mais eu observo o que está no meu caminho, quais são as pedras que devem ser retiradas para que eu possa ser feliz. Se forem situações da infância, da minha juventude ou da minha vida anterior a este momento, quando a luz entrou no meu caminho, então eu olho para aquilo como se fosse um filme e com coragem escolho o que vou deixar ficar presente nas minhas memórias e o que conscientemente vou deitar fora, sempre com respeito, pois mesmo aquelas situações difíceis ensinaram-me a maturidade
e fizeram com que eu me tornasse aquilo que sou hoje. Mas agora aquelas marcas, situações já cumpriram o seu trabalho e, portanto, eu posso libertá-las do meu mundo interno. Eu liberto os sentimentos negativos, eu liberto as pessoas que tornaram-se um empecilho no meu caminho. Eu liberto as situações difíceis, pois o passado ficou para trás e eu tenho de prosseguir com os olhos postos no futuro. E o meu futuro é um espelho das escolhas que faço hoje. Então eu sei onde eu quero chegar. A viagem é longa e eu não posso levar uma bagagem pesada. Quanto mais pesada é a bagagem interior, menos conseguimos avançar. Quanto mais somos capazes de aliviar o nosso mundo interno, mais a nossa bagagem fica leve e assim podemos dar passos largos na direção de um eu melhor, de uma vida melhor, de um coração leve, uma mente leve e produtiva. Então tudo que eu quero, tudo que eu preciso, eu tenho de simplesmente observar a minha mente e ela será capaz de orientar-me sobre o que fazer a seguir, como fazer. Através da espiritualidade, eu aprendo que a liberdade está conectada com os valores mais elevados, como a generosidade, o cooperar com o próximo, aceitar, tolerar, ser determinado, determinada e ter coragem. Todas as qualidades, elas têm um impacto profundo no meu interior. E quanto mais eu desenvolvo cada uma delas, mais torno-me um ser preenchido, um ser que sabe o que quer, que sabe o que tem de fazer. Eu mantenho a minha mente focada no caminho, no futuro, em tudo que tenho de fazer para alcançar o melhor de mim. Neste momento da minha vida, eu busco esta liberdade interna. Uma liberdade tal que, mesmo se eu estiver sentada num lugar tranquilamente, eu sentirei tanto bem-estar
como se o mundo parasse à minha volta. Tudo estará bem, pois tudo fica bem quando sabemos organizar o nosso mundo interior. Então agora preparamo-nos para receber a companhia do oceano de todas as qualidades. Então nós vamos visualizar que estamos nos aproximando do oceano físico. Então eu vejo aquela imensidão de uma dessas águas de um azul esverdeado. É tão pacífico, é tão belo. Eu tenho vontade de mergulhar neste oceano. Então agora eu transformo esse oceano num oceano de luz e vou na direção dele. Eu mergulho neste oceano e conforme eu mergulho, eu sinto-me completamente preenchida. Eu sinto que todas as negatividades que estavam lá presentes no meu interior diluem-se, enquanto na companhia deste oceano de paz e de amor. Através deste mergulho espiritual, eu preencho todo o meu ser de paz, de bem-estar, e conforme cada canto do ser preenche-se, um sentimento profundo de liberdade vem ao de cima. Eu sou livre para ser, para estar, para sentir. Neste momento, todo o meu ser está pleno de positividade. Esta é a verdadeira liberdade que eu procuro. Um interior pleno de coisas boas, sentimentos bons, pensamentos bons. E nesse estado, preparo-me para trazer a minha atenção de volta a este momento. Eu sou um ser de paz, livre, leve e pacífico. Om Shanti.